Você já sentiu alguma dificuldade de enxergar palavras, identificar cores, não consegue abrir o olho diante de um lugar muito iluminado, aí tem fortes dores de cabeça depois de assistir à televisão ou ler um livro, por exemplo? Tudo isso pode ter alguma relação com problemas de visão. E por isso é tão importante que desde a infância os pais observem os filhos e à medida que vão crescendo até se tornarem adultos, terem acompanhamento médico. É que existem doenças graves que podem só dar sinais quando a pessoa já está bem mais velha. Nós convidamos um especialista nesse assunto, o oftalmologista Fernando Cunha, para falar sobre doenças e tratamentos. Bom dia, doutor. Obrigada pela participação com a gente no Bom Dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Bom, quais são aquelas doenças mais frequentes, as que nascem com a pessoa e aquelas que são adquiridas ao longo da vida? Bom, eu diria que as doenças mais frequentes que a gente encontra no ambiente seria a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo, a catarata, o glaucoma, a doença, a degeneração macular senil e hoje em dia, com o envelhecimento da população, cada vez mais frequente, o olho seco. A gente vai botar uma imagem aqui, doutor, para o senhor explicar para a gente como é a estrutura do olho, como é que a gente pode ter cuidado, né? Olha só, a gente pode ver aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui o foco está acontecendo certo dentro do olho, ou seja, no local correto. Quando esse foco ocorre antes da retina, a pessoa é portadora de miopia. Quando esse foco acontece depois, a pessoa é hipermétrope. E quando esse foco acontece, às vezes, em dois lugares, a pessoa pode ser portador de astigmatismo. Então, esses desfocamentos da imagem é que provocam que as pessoas não percebam as coisas bem e precisa ser corrigido através de uma lente que é colocada na frente do olho para corrigir. Essa lente pode ser através de uma lente de óculos ou através de uma lente de contato, que é uma lente colocada na frente da córnea. Bom, o senhor falou hipermetropia e miopia. Como é que enxerga uma pessoa que é míope? A pessoa que é míope, normalmente, ela vai ter uma visão melhor para perto. Então eu vejo aqui direitinho, tá tudo bem, eu sou míope, mas se eu colocar aqui, eu não vejo, eu sou míope. Se eu não enxergar de longe, eu não vejo, exatamente. Então eu sou míope. As pessoas que têm dificuldade para enxergar de longe, uma criança que vai ao colégio e não consegue copiar do quadro, não consegue ver distante, essa criança provavelmente é míope. Ela tem uma deficiência para longe. As pessoas que são hipermétropes, normalmente elas têm dificuldades para a leitura, têm mais cansaço visual. Então, eu coloco aqui, nessa distância, se embaçar, se eu não conseguir identificar a palavra, então eu posso estar no grupo das pessoas hipermétropes? Pode, mas precisa se avaliar se não há associações, porque às vezes os graus não são puros. Existe a associação da miopia com o astigmatismo e da miopia com da hipermetropia com o astigmatismo. A associação do grau pode também confundir, porque no astigmatismo você confunde, por exemplo, o F com o P, o B com o 8. Você distorce a imagem, você forma duplo como se fosse foco. A imagem fica um pouco sombreada. E é preciso também que haja essa correção do astigmatismo, porque vai provocar também sintomas. Quando o senhor fala em correção, o senhor falou já de lentes de contato e de óculos de grau, também existem cirurgias. Quais são os casos que são indicados para a cirurgia, doutor? Veja, hoje se você tem um grau que está estável, a partir de 2 anos de estabilidade e acima de 18 anos, e a córnea possui as condições, ou seja, o olho reúne as condições necessárias para que vocês façam uma cirurgia, você pode fazer uma aplicação de laser. Hoje nós temos técnicas cirúrgicas como a forma do LASIK, a forma do PRK e a forma do implante de lentes dentro do olho. Vamos explicar direitinho para o povo em casa entender. O LASIK é uma técnica cirúrgica e o PRK é uma técnica cirúrgica que usa uma tecnologia chamada Excimer Laser, que nada mais é do que você moldar a córnea do paciente, corrigindo o grau. Ou seja, você aplanar a córnea ou você encurvar a córnea para que aquele foco que eu mostrei anteriormente, ele se faça em cima da retina. Esse cálculo é feito através de algoritmos matemáticos e através de um software que vai dizer quanto de tecido nós vamos corrigir, quanto vamos aplanar ou encurvar essa córnea para que esse foco ocorra perfeitamente. Nossa, é muito delicada essa situação, né? Até chegar à cirurgia, a pessoa vai tentando controlar com óculos ou com lente. Doutor, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, viu? Muito interessante. E olha, quando um problema de visão leva à cegueira, é preciso se adaptar, né? É um novo mundo, né, cheio de dificuldades.
mas que podem ser vencidas. E para isso é preciso conhecer algumas facilidades, objetos que tornam o dia a dia mais simples ou podem torná-los mais simples, né? Mas olha, é importante saber que não é só chegar a uma loja e sair comprando o que tem no mercado para pessoas que têm alguma deficiência visual. Para usar uma bengala, por exemplo, é preciso ter aula. A repórter Bianca Carvalho vai trazer os detalhes para a gente e a gente vai começar. Por isso que eu falei, Bianca, bengala, dá para a gente explicar direitinho? Mary, vou te explicar essa história, sim, da bengala, da acessibilidade de maneira geral. E tem um serviço que é oferecido aqui no Instituto de Cegos, de onde eu falo ao vivo agora, que é para trabalhar com as pessoas que não enxergam justamente isso também, essa capacidade de viverem da maneira melhor possível, não é isso? Irmã Maria Gomes é a diretora daqui do Instituto, Mary, um instituto que tem 106 anos e que, olha que interessante, 9 pessoas que trabalham aqui são pessoas que não enxergam. Então, são pessoas que tiveram que conviver, irmã, com toda essa dificuldade de caminhar, de viver, de serem aceitas numa sociedade que, infelizmente, num mundo que é feito para que todo mundo enxergue, porque se a pessoa não enxergar, é difícil. Bom dia. Bom dia. Bem, aqui o Instituto, nos seus 106 anos de trajetória, ele objetiva devolver à pessoa com deficiência visual, que pode ser que tem um resíduo visual ou cego total, a sua autonomia, a sua liberdade e acessibilidade no sentido, acessibilidade na família, acessibilidade no mercado de trabalho, acessibilidade ao conhecimento no mundo acadêmico. Então, toda a infraestrutura, nós objetivando isso, não para acomodar, não para dar esmola, mas para oportunizar ao cego, à pessoa com deficiência, o direito de ser cidadão. Bem mais do que dar simplesmente uma bengala, né? Inclusive, Mary, vê que interessante, aqui tem também um serviço que é oferecido. A amiga ali, que é massoterapeuta, ela não enxerga, vocês oferecem serviço para o público externo, irmã. Um dos objetivos é colocar a pessoa deficiente no mercado de trabalho, eles são funcionários. E oferecemos esse trabalho aqui a domicílio, fazemos contrato com a empresa, oportunizamos a pessoa com deficiência no mercado e também serve de recursos para a entrada no Instituto e ajudar outras pessoas que aqui vêm. Um instituto que oferece também, gente, aqui, essa parte aqui é a Biblioteca de Braille. Vem cá, Vitória. Vitória, que vocês conheceram há pouco. Vitória, uma curiosidade que eu tenho, muita gente que está em casa sabe disso, mas muita gente não sabe também. Deixa eu logo perguntar, por que o livro vocês leem assim em braille e fica, para nós, é como se estivesse de cabeça para baixo? Porque quando nós estamos escrevendo, nós escrevemos da direita para a esquerda. E quando tiramos o papel da reglete, que é o material de escrita, então nós temos que virar assim. Então, ler da esquerda para a direita. Já na máquina, quando vamos escrever, podemos escrever da esquerda para a direita, da mesma forma que lê. Certo. Vou pedir para você vir caminhando aqui com a gente, para a gente falar um pouco. Pode deixar o livro aí, pode deixar aqui, Vitória, normal aí. Pronto, entra aqui para a irmã. Vem aqui caminhando comigo, me falando. Você me falou de uma situação há pouco sobre os 3 sacos que você encontrou no meio da rua e que dificultaram um bocado que você passasse. O que mais já te aconteceu? Foram 5 sacos um em cima do outro. 5. E o que mais, além disso? E além disso, foi um cavalo. Eu estava ali na Rui Barbosa, em frente ao tribunal, o antigo tribunal eleitoral, quando uma pessoa sapateava como quem estivesse de tênis, e eu perguntei, por favor, que ônibus é esse? A pessoa não respondeu e fez... Quando eu vi, era um cavalo. Então, a pessoa se aproximou e disse, olha, meu cavalo, ele está aqui amarrado numa carroça de abacaxi. Inclusive, ganhei até um abacaxi e saí contente, feliz da vida com o abacaxi. Terrível, né? Não era para estar lá, né? Tudo é feito para que vocês não consigam viver sozinhos. Exatamente. A acessibilidade, ela caminha junto com a inclusão, certo? Mas, infelizmente, ainda tem muita coisa que precisam ser mais acessíveis. Que precisa ser feito, tá certo. Deixa eu saber aqui. Gente, Carlos Amaral, ele não enxerga. No caso de Vitória, Vitória não enxerga desde que nasceu, assim. Ela sempre teve problema para enxergar. Carlos, foi na adolescência que isso aconteceu. Carlos, andar numa calçada como essa aqui, como é que seria para você? Tenta isso para a gente, aproveitando aqui a companhia do professor Peterson, que vai fazer essa coordenação. Podemos começar? Vamos lá. E olha que ele está com bengala, mas bengala não é tudo. Não, com certeza não. Ó, desnível que já poderia ser bem complicado para mim, né? O desnível. É. O obstáculo aqui. Obstáculos é o que não falta em todo lugar, né? Isso aqui é o maior inimigo do cego, né? Principalmente que tem mais de 1,80, como eu. Pronto.
Isso vocês tentam ensinar as pessoas, professor, maneiras de tentar melhorar a vida de quem não enxerga na rua. Exatamente, esse é um projeto do Instituto Maurício Nassau, um recorte da gente que a gente traz para tentar sensibilizar as pessoas das dificuldades hoje que um deficiente visual encontra caminhando nas cidades aí, das calçadas das nossas cidades. Então a gente faz com que isso sensibilize e traga que as pessoas mudem as atitudes, mudem os conceitos aí que possam ajudar da melhor forma. Professor, a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouco, gente, para mostrar a Meire que, ó, a bengala, ele sabe usar, domina perfeitamente a bengala. Mesmo assim, teve dificuldade. Isso aqui é uma calçada planejada, justamente para ensinar as pessoas esse problema aí da locomoção. A gente vai daqui a pouco para a rua, mostrar a situação na rua, porque isso aqui a gente pensa que é brincadeira, porque tem jarro, porque está ali desnivelado, porque tem orelhão, mas não. Lá fora é pior ainda. A gente já volta, Meire. Olha, quando se tem dificuldade para enxergar ou se perde totalmente a visão, é preciso tomar alguns cuidados. Os cegos contam com alguns recursos e com a tecnologia para ter mais facilidade no dia a dia. Em casa, no trabalho, é preciso fazer adaptações. Mas muitas vezes os obstáculos estão nas ruas. As calçadas podem ser armadilhas. Quer ver só? Vamos voltar ao Instituto de Cegos no Recife. Bianca Carvalho está mostrando isso para a gente. Ô, Bianca, o que é mais perigoso nas calçadas? O que conjunto de perigo é esse que representa para todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual? Meire, o que é mais perigoso nas calçadas? As calçadas. Tudo é perigoso sobre elas. Inclusive, por exemplo, tem bengala que tem sensor, mas na situação que a gente vê as calçadas aqui, o sensor nem funcionaria de forma apropriada. Vou continuar conversando com Vitória e caminhando com ela. Essa calçada aqui é do lado de fora do Instituto de Cegos. Imaginem, se essa está assim, imagine o estado das outras. Para você, como é que está sendo andar aqui, Vitória? Está sendo péssimo, né? Péssimo porque a cada obstáculo que a gente se depara, muitas vezes a gente fica sem saber como se sair dele. Tem que rodar aqui mesmo. Pronto, aqui você tropeçou num pedaço de pau. Exatamente, aí o pedaço de pau a gente vai ver como tem de contornar. Segura um pouquinho aqui, que aproveitar para chamar também Arthur Mendonça, gente, especialista em acessibilidade. Isso que aconteceu com Vitória aqui. Vitória tropeçou num pedaço de pau. Então tem a calçada, que está mal feita, e tem o que as pessoas também fazem, né, Arthur? Bom dia. Bom dia. Isso é fruto de uma pesquisa nossa do Instituto de Pesquisa Maurício Nassau, onde detectamos aqui no bairro das Graças, 35% das nossas calçadas, 82% elas têm obstáculos causados pela própria sociedade. Então, assim, é importante chamar a atenção. Vai continuar caminhando, viu, Vitória? Vamos lá. É importante chamar a atenção da sociedade por conta dos obstáculos causados por nós mesmos. São lixos mal posicionados, são entulhos de construção, desníveis, esse que nós estamos passando agora. Tá certo? Mesmo, né? Desnível complicado para você, né, Vitória? Com certeza. Sem falar que vocês tropeçam em lixo. Né? Sacos de lixo, garrafas, copos descartáveis, várias coisas. É uma coletânea aqui. E agora, para descer, vamos ver como é que ela faz aqui, Arthur. Seria interessante, Vitória, você ir para o seu lado direito e tentar dobrar aí a calçada. Isso. Não dobrar, como é que seria, né? Vamos começar pelo pior. Aí tem que ser assim, aí tem que ir por aqui para depois ver o lugar mais baixo para subir a calçada. Aqui no canto seria esse. Que ainda está alta, né, Vitória? Vou deixar você só um pouquinho aqui. Vou vir para o lado de cá, gente, mostrar uma outra situação. Continuar caminhando com o Arthur. Eu falei para vocês que Arthur Mendonça é especialista em acessibilidade. Vamos mostrar aqui uma outra situação. Vocês em casa já conhecem Carlos Amaral. Eu estava conversando com ele há pouco. Ele é professor. Vamos vir caminhando aqui com o Carlos. Carlos, agora é você. Me conta. Essas calçadas aqui, elas nos proporcionam muitas emoções. Muito apertadinho aí, não tá? Aqui a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito estreito, para não se espetar aqui nas plantas do Canto do Moura, né? Sem contar os inúmeros desníveis. E quando a gente vai escolher um local para descer o meu fio, é muito comum a gente, quando tem uma rampinha como essa, a gente ter, muitas vezes, carros estacionados na frente, o que só deixa o caminho ainda mais obstaculado, né? Isso é complicado, né, Arthur? Isso que Carlos está falando, porque, além de tudo, do que não existe,
ainda o que a gente faz. A gente que enxerga acaba fazendo, dificultando a vida de quem não enxerga. Isso, acessibilidade não só para pessoas com deficiência, mas também pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes, crianças. Então, assim, a gente tem que chamar a atenção da sociedade e também do gestor público. Nós vimos aqui, numa curvatura, foi instalado um poste de câmera. Então, isso aí são mobiliários e equipamentos urbanos que dificultam a vida de todos, não só pessoas com deficiência. Vamos pensar na população como um todo. Calçadas vai ser um item de discussão bastante na próxima campanha. E aí chama a atenção, mas a gestão pública tem que fazer seu papel também. E todo mundo. Muito obrigada, Obrigado Arthur Mendonça. Obrigada também, Carlos Amaral. A gente volta para o estúdio agora com você, Meire. Se cada um cuidar da sua calçada, já vai ajudar um bocado, né, Bianca? É uma responsabilidade de todos. E a gente volta a conversar com o Dr. Fernando Cunha, que é oftalmologista, para falar justamente das doenças que podem levar à cegueira e como podem ser esses tratamentos. Doutor, o senhor viu aí a situação nas ruas. São muitas pessoas com esse tipo de dificuldade. É verdade. No Brasil, cerca de 25 milhões têm alguma deficiência. E dessas 25 milhões, 40% são deficientes visuais graves. Ou seja, a frequência dessas pessoas é muito alta. E é preciso, como a Bianca bem realçou, políticas públicas para atender essa população. Bom, glaucoma, por exemplo, é a principal causa de cegueira irreversível, né? O que é que acontece com glaucoma? A gente tem um exemplo aqui, não sei se o senhor pode explicar para a gente. Bom, o glaucoma nada mais é do que uma doença do nervo óptico, dessa parte posterior do olho. Essa parte posterior do olho é como se fosse o fio que liga o olho ao cérebro, chamado de nervo óptico. E a destruição do tecido nervoso nessa região é que leva à perda de visão gradual e progressiva. Como é que trata isso, doutor? Como é que identifica e como é que trata? Bom, a identificação tem que ser feita através de exames oftalmológicos, porque é uma doença assintomática. Nossa. O paciente não percebe que está com glaucoma. E se ele vier a perceber, ele já está numa fase gravíssima, em que ele não vai ter mais campo de visão. Então, a doença, por ser silenciosa e essa destruição ser progressiva, tem que ir ao oftalmologista. Antigamente se tinha a ideia que era somente a pressão ocular. Hoje em dia não se pode somente avaliar a pressão ocular. Existe um conjunto de avaliações que precisam ser feitas pelo oftalmologista para se dar o diagnóstico. Você tem ideia, Miri? 80% da população que chega a um diagnóstico de glaucoma já chega na fase avançada, segundo estudos. Mas sentiu alguma coisa antes, doutor? O que acontece? Isso é que é o problema. A doença, por ser silenciosa, o paciente às vezes não sente dor, não sente diminuição da visão. A visão, ele não percebe que essa visão está caindo. Tem que fazer exame regular. Exatamente. O tratamento é com colírio? Exatamente. O tratamento pode ser feito com colírio, mas é importante. Os familiares que têm alguém com glaucoma, familiares que têm um histórico na família, pessoas que perderam a visão, por qualquer motivo, tem que procurar. E outra coisa, todas as pessoas precisam procurar um oftalmologista para medir sua pressão e avaliar o seu nervo óptico. A doença, por ser silenciosa e não dar sintomas, as pessoas acham que não precisam ir ao oftalmologista. Pai e mãe que têm esse problema, o filho ou outras raízes podem ter, doutor? Podem ter, sim. O fator genético é fundamental. Existe o glaucoma secundário. Secundário ao uso de corticoide, por exemplo, o uso de colírio indiscriminadamente, que as pessoas vão na farmácia, a pessoa tem um olho vermelho e começa a usar aquele colírio que é vendido na farmácia sem receita médica e começa a usar corticoide, pode desenvolver um glaucoma secundário sem antecedentes genéticos. Principalmente aquelas pessoas que gostam de usar colírios sem prescrição, não devem usar colírios que contenham corticoide, porque pode ser uma forma de desenvolver a doença secundariamente. Doutor, muito obrigada pelas orientações que o senhor trouxe aqui para o Bom Dia hoje, viu? Eu que agradeço, Meire, sempre à disposição. Um bom dia para o senhor. Bom dia para vocês, para todos.